Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. E hoje nós vamos explorar o fascinante tema, o passado profético, presente e revelado, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Embarque conosco nessa jornada espiritual e descubra como as antigas profecias se tornam realidade em nossas vidas hoje. Mas vou pedir perdão para vocês, é uma palavrinha só, apenas. Tá bom? Então, hoje, a base do nosso estudo, nossa apresentação, né, é o livro O Dia Prometido Chegou, e o Antigo Testamento e a Bíblia. Não sei se vocês conhecem a Bíblia e o Antigo Testamento. Né? E as colocações, né, do guardião no livro O Dia Prometido Chegou. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos lá. Qual das moças da Bahia que sorri bastante gostaria de ler, né, Jérica? Você gostaria de ler para nós? Deixa eu ver, aumentando a tela. Mateus 24, 43. A vinda do Senhor será inesperada, mas considerai isto: se o pai de família soubesse o que a que vigia da noite havia. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse o que vigia da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Lê segundo? Por favor. Mateus 24, 44. O Filho do Homem virá inesperadamente. Por isso, estai também vos apercebidos, porque o Filho do Homem já de vir, hora que não penseis. Embaixo, por favor, aqui. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora que ele não sabe. Bom, então, o Novo Testamento, né, é uma carta de advertência para aqueles que dizem seguir o Espírito, né, que é Jesus. E vocês sabem que a história de Jesus se deu realmente na terra de Israel, né, na antiga terra de Canaã, e que é a terra da promessa, né, e do cumprimento. A base do nosso trabalho hoje e apresentação são esses 3 livros: o Torá, o Novo Testamento e o Dia Prometido Chegou. Eu sugiro aos amigos terem esses livros para poder, depois desse vídeo, estudar e confirmar a veracidade das colocações que aqui vão ser apresentadas. E também sugiro aos amigos que, além de apoiarem a Editora Bahá'í, adquirem esse livro para os seus estudos ou dêem presente para aqueles que gostam de entender o que vai acontecer no mundo e o que está acontecendo no mundo agora. Eu tive o privilégio de ler esse livro muitos anos atrás, né? E motivado pelo meu pai e minha mãe, a educação que eles me deram a vontade de querer compreender. E graças a esses livros eu entendo um pouquinho de geopolítica. Como vocês sabem, esse livro foi escrito pelo Guardião. Então vamos lá. Muito se fala do fim dos tempos, né? E se fala também que a Terra vai acabar e que vai ter sofrimento. Mas nós sabemos, como Bahá'ís, que isso é necessário para que nasça uma nova ordem mundial, né? Estabeleça um novo céu e uma nova terra. Mas, quando nós vamos estudar as escrituras sagradas, inclusive Bahá'ís, há a citação dos profetas do Antigo Testamento. E aqui tem uma demonstração em tabela, né, de alguns desses profetas que demonstraram para nós, de maneira clara e às vezes mística, né, o que viria a acontecer. Nos meus estudos, eu leio muito essas figuras que estão aí: Miqueias, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, Zacarias, né? Eu sempre busco compreender porque as profecias deles estão vinculadas justamente à Terra Santa, estão vinculados ao Irã, que é a terra
prometida, né, por Jeremias, na qual Deus iria estabelecer o seu trono, a terra de Israel, que seria o estabelecimento da lei de Deus, né, da casa, né, universal de justiça, e os outros países que vão sofrer consequência por causa da sua desobediência e também como chamado para a humanidade. Por favor, Alon, você tem voz firme aí? Você tem? Sim, dá para. Lê para nós essa profecia aqui de Miqueias, por favor. Alô? Acontecerá Isso. no fim dos tempos que a montanha da casa do Senhor será estabelecida no ápice das montanhas. Ótimo. E o próximo? É Isaías, o que fala? A glória e a luz do Senhor sobre Israel. Isaías 60:3. O profeta chama as trevas para a luz, proclamando que a glória do Senhor brilhará sobre Israel. As nações serão atraídas pela luz de Israel. Ótimo. Então aqui é o seguinte, Isaías é basicamente um profeta. O profeta Isaías, ele fala basicamente o plano divino. Até Bahá'u'lláh. É fantástico o que ele fala. Ele fala de Jesus, fala do Bab, fala de Abdu'l-Bahá, fala de Israel, fala do Sião. É um livro fantástico para se ler com calma, né? Ezequiel 48, Ezequiel 47 e Ezequiel 46, vale a pena vocês lerem, porque trata também dos eventos que estão acontecendo agora na Terra Santa, nesse exato momento. O Jeremias 49 também fala a mesma coisa que está acontecendo agora. O 49, chamado Cântico às Nações, que é a advertência que Deus faz para as nações que estão naquela região, né? E também Daniel, tem as profecias famosas de Daniel sobre a vinda tanto de Jesus como a vinda do Bab de Bahá'u'lláh, e também sobre as penalidades que Deus colocou para o povo da Pérsia e para o povo do Iraque, né? No caso do rei da Babilônia, né? Nabucodonosor. Zacarias 12 fala sobre o juízo final. Continuando nosso caminhar, esse aqui é o mapa antigo daquela região, na época bíblica, né? Essas regiões que estão aqui, como Turquia, Síria, Iraque, Irã, Mesopotâmia, todas essas regiões estão citadas na literatura sagrada. Por exemplo, quando você pega aqui um tema, se você pegar Jeremias, ele fala oráculo contra Elão, né? O próprio Jeremias, ele fala também oráculo contra Damasco e contra Edom, que é essa região toda que está aqui. E fala do sofrimento que vai ter, tanto para o Irã, como para a Síria, e também fala de Israel. Por que eu marquei de azul? Porque nessas profecias, Deus promete que ele vai destruir esses países na sua época e vai reconstruir eles. Israel sofreu porque ele ignorou o chamado daquele que era Emanuel, Yeshua. Além de ignorar, ele perseguiu e matou Jesus. Depois veio a calamidade sobre o povo de Israel. E vocês acompanharam, desde a declaração do Bab, a reconstrução do Estado de Israel, né? Então, nessa mesma profecia, Deus fala que ele vai penalizar o povo de Israel e vai resgatá-los. A mesma coisa vai acontecer com o Irã. O Irã, no cântico, no oráculo contra as nações, né, contra o Elão, Jeremias, Deus através de Jeremias promete que ele vai destruir o Irã, como nós vimos no vídeo passado, né? E ao mesmo tempo ele vai resgatar os direitos dos oprimidos. Vamos seguindo um pouco mais em frente. E quais são as personalidades que estão vinculadas a essa história? Quais são as figuras da história, né, que são o pão da vida, a árvore da vida, o Espírito de Deus que estão vinculados, né? Esse cenário, né, escatológico, né? Nós temos Moisés, temos Zoroastro, temos Jesus, temos Maomé, temos o Bahá'u'lláh, né? Abdu'l-Bahá e o Bab. E justamente todo o cenário de Deus está vinculado a essa região, que é o Iraque, o Irã, a Síria, Israel, o Egito e até a Turquia. Mais tarde vocês vão entender sobre isso. Alguma dúvida? Não? Ok.
Quando a gente vai acompanhando as profecias, né, há uma delas que chama muita atenção, que é a profecia de Daniel, que nós falamos no vídeo passado. Eu achei esse gráfico aqui interessante, e peguei para vocês verem, e está nesse material que depois será disponibilizado, né? Aqui fala do cálculo para poder constatar que as profecias da revelação Bahá'í e da revelação cristã estão cumpridas, de acordo, né, com os dados investigados, né, pelos historiadores, né? Vocês sabiam dessas profecias aqui? Alguém sabia sobre isso? Já tinham visto? Não? Tinha, Vanessa, visto isso? Não? Mas olha que interessante, né? O estabelecimento da Casa Universal de Justiça, olha lá. A proclamação de Bahá'u'lláh. Está tudo intrínseco, essa profecia, né? Que está vinculada também a esses cálculos matemáticos aqui, ó, que eu mostrei no vídeo passado para vocês. Siga um pouco mais em frente. Tá? No século XIX, houveram dois eventos importantes. Um foi o nascimento da revelação Bahá'í. E a outra foi a declaração do Báb e a declaração de Bahá'u'lláh. Né? Essas dois eventos, eles estão vinculados diretamente a profecias bíblicas. E aqui são as datas na qual aconteceram esses eventos. E como nós estamos agora entrando num momento em que os atores do conflito do Oriente Médio é o Irã e Israel, justamente essas duas figuras, Bahá'u'lláh e o Báb, são os que unem tanto o Irã como Israel. A maioria das pessoas não consegue fazer esse elo ainda. Mas já ouvi pastores falando sobre profecias que no futuro o Irã e Israel serão como irmãos. Como vocês sabem, né, o precursor de Bahá'u'lláh foi assassinado pelo governo iraniano, cumprindo sua profecia do Islã, que fala que os próprios fiéis matariam o prometido. Né? Então, depois vocês podem ler sobre isso. E a vida do Báb foi dedicada ao reconhecimento da mensagem de Bahá'u'lláh. Aqui, a situação, né, que esse senhor aqui ocasionou os Bahá'ís do Irã, né, os primeiros apóstolos Bahá'ís. Né? Aqui uma das profecias, né? Vanessa, quer ler para nós isso aqui, por favor? Miqueias 4, 2, 4. Muitos povos ali acorrerão e dirão: venham, vamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que fazer, e nós o faremos. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. As expressões Sião e Jerusalém se referem à Terra Santa. Esse monte aqui, para quem não conhece, é o Monte Carmelo, acho que a maioria aqui é Bahá'í, né? E justamente, quando você olha para essa situação, que você vê que no Irã havia tirania, né? Na terra que é o trono de Deus, e justamente na terra prometida, é onde foi estabelecido, né, os locais sagrados Bahá'ís. Então, é a data do cumprimento, né? Quando nós vamos um pouquinho mais para frente, a gente percebe que todos esses países estão envolvidos nesses atos, né, demarcados. Por exemplo, Armando, você pode ler para nós? Você pode ler? Senhor Armando? Você consegue ler para nós? Isaías, só consigo ler. Por favor. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Por isso farei céu tremer e a terra se moverá do seu lugar, diante da ira do Senhor dos exércitos, no dia do furor da sua ira. Então, tudo que está acontecendo aqui, que vocês estão vendo, pode ser considerado como uma advertência e, ao mesmo tempo, um castigo para os povos da Terra. Né?
Vocês viram que a Síria foi devastada com guerra desde 2011, né? É isso. Guerra civil, sofrimento, né? E tá lá, né? E tem um mistério por trás disso que um dia a gente conversa sobre esse fato. E essa mensagem que você leu, Armando, está no Torá, né? Que é um livro sagrado na qual os profetas prometeram, quer dizer, trouxeram a mensagem de Deus que o Deus Criador iria mudar a realidade das coisas no dia da sua vinda. Por favor, Armando, lê para nós isso de novo. Isaías 62, 2. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Então, vocês sabem que os gentios são o povo de Israel que volta para sua terra. Os reis da humanidade hoje estão sofrendo as consequências por sua desobediência. E devagar e passo a passo estão reconhecendo os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh, ele mesmo, Mirza Hussein Ali, ele mesmo se designou como a glória de Deus. Ninguém deu esse nome a ele. Foi ele mesmo. Por isso que fala que a boca do Senhor designará. É uma profecia cumprida pela revelação Bahá'í. Vamos mais avante. Senhor Morrimando, quer ler para nós isso aqui? Desculpem, eu tenho dificuldade de ler. É mesmo? Angélica, pode ler, deixa a Angélica ler para nós, irmão. Por favor, Angélica. Isaías 66, 18. Porque eu conheço as obras deles e seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as ações e línguas e virão e verão a minha glória. Ótimo, pode parar aí, ok? Vocês estão vendo essa resposta que está aqui embaixo? Isso aqui é a inteligência artificial interpretando esse texto aqui de cima. A parte dos textos que estão lendo foi feito catalogação usando o Copilot da Microsoft, tá? Isso demonstra, mais uma vez, que toda a tecnologia está sendo usada para defender a causa e a busca da verdade. Sobre esse texto ele fala, essa passagem fala sobre um tempo em que todas as nações testemunharão a glória de Deus. Um evento que muitos entendem como referência ao fim dos tempos e ao juízo final. Essas são apenas algumas das passagens em Isaías que falam sobre a glória de Deus. Elas destacam a importância da presença divina na história humana e a promessa de que a glória de Deus será revelada para toda a humanidade. Né? Vamos seguir em frente. Vanessa, preciso da sua ajuda agora aqui. Lê para mim isso aqui. Ó. Tem como fazer um pouquinho maior? Tem, depois eu cobro, hein? Olha aí. Tá melhor aí. É para ler todos ou é para ir parando? Lê um que você acha interessante, não precisa ler todo. Lê um que você acha interessante. Tá. Então vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha. O mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, que desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Aproximem-se, nações, e escutem. Prestem atenção, ó povos, que o ouçam a terra e tudo que nela há, o mundo e tudo que dele procede.
O Senhor está indignado contra todas as nações. Sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente. Ele os entregará à matança, pois o Senhor terá seu dia de vingança, um ano de retribuição para defender a causa de Sião. E qual é a causa de Sião, senão a causa de Bahá'u'lláh? Né? A desobediência da humanidade. Né? Vamos seguindo em frente. Olha que lindo isso aqui. Armando, você pode ler para nós, por favor? Posso. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Excelente. Depois você vai ver como isso se cumpriu. Isso aqui você sabe que é o monte da vinha do Senhor. Né? Então vamos continuando aqui. O dia prometido chegou e o chamado de Deus aos povos e monarcas até o século XIX. Senhor Humberto, o senhor está aí ao vivo? Oh, mas é difícil para mim ler. As letras ficam pequenas. Ah, então tá bom. Então eu vou botar a Angélica, que a Angélica está aqui pedindo para mim para ler pra caramba aqui. Ó. Olha lá. Angélica, lê para nós. Consegue ler? Aos amados de Deus e às servas do misericordioso em todo o Ocidente, amigos e co-herdeiros do reino de Bahá'u'lláh. Uma tempestade de inédita violência varre atualmente a face da Terra e não podemos prever seu curso. Os efeitos imediatos são catastróficos, mas as consequências finais serão gloriosas, além do que possamos imaginar. A força que a impele cresce impiedosamente em âmbito e rapidez. Seu poder purificador, se bem que desapercebido, aumenta dia a dia. A humanidade, vítima desse inexorável ímpeto assolador, é abatida pelas evidências de sua fúria irresistível. Não percebe sua origem, nem pode sondar seu significado ou discernir seu fim. Perplexa, angustiada e impotente, vê-se grande e poderoso vento do castigo divino invadir as mais remotas e belas regiões, abalando a terra até os fundamentos e perturbando-lhe o equilíbrio. Vê desintegrarem-se suas nações, sendo rompidos os lares e seus povos e arrasadas suas cidades. Presencia o desespero de seus reis, a demolição de seus baluartes e desmoronamento de suas instituições, sendo encoberta sua luz e atormentadas as almas de seus habitantes. Muito obrigado, querido. Acusado de cumplicidade em um atentado à vida de Nasiruddin Shah, o rei do Irã. Quando o mandato de prisão foi emitido, ele foi ao encontro de seus acusadores, para a grande surpresa dos encarregados em prendê-lo. Eles conduziram-no, com os pés descalços e acorrentados, através das ruas cheias de gente, para uma mal afamada masmorra subterrânea, conhecida como o Fosso Negro. Ótimo. Isso mostra como a vida de Bahá'u'lláh começou, né? A sua missão começou com muito sofrimento e tortura e perseguição, da mesma maneira como seus antecessores, né? E isso confirma a tese de que a revelação de Deus vem para mudar a realidade das coisas e ela é recebida com indiferença, né? E com malícia.
Bahá'u'lláh escreveu cartas aos reis e líderes da terra durante o período de seu exílio em Adrianópolis, atual Edirne, e mais tarde em Acre, entre os anos de 1867 e 1873. Essas cartas, conhecidas como as Cartas aos Reis, foram enviadas a monarcas e líderes políticos proeminentes da época, incluindo Napoleão III da França, a Rainha Vitória do Reino Unido, o czar Alexandre II da Rússia, o sultão Abdulaziz do Império Otomano, entre outros. As cartas continham a proclamação de sua missão e a mensagem de unidade, paz e justiça para a humanidade. Justamente, e trataram Bahá'u'lláh dessa maneira que está aqui, né? Aprisionamento em Teherã, e depois exílio, e no final da sua vida, aprisionamento na terra de Acre, né? Que era a antiga Síria, e hoje é a terra sagrada de Israel. Por favor, Angélica, pode ler para nós isso aqui? Sim. Advertências aos reis e governantes do mundo coletivamente. Ó reis da terra, já veio aquele que é o Senhor soberano de todos. O reino é de Deus, o onipotente, o protetor, o que subsiste por si próprio. A ninguém adoreis senão a Deus, e com corações radiantes, erguei a face ao Senhor, Senhor de todos os nomes. Esta é uma revelação com a qual nenhuma de vossas possessões jamais será comparável. Pudesseis apenas saber isso. Vocês conseguem olhar esses reis e identificar o que está acontecendo no mundo hoje? Conseguem perceber que a mensagem de Bahá'u'lláh foi dirigida aos governantes que estão hoje diretamente envolvidos em problemas do mundo inteiro? Né? Os reis da Europa Da estão Rússia, envolvidos diretamente em conflitos. Os países do Oriente Médio estão diretamente envolvidos em conflitos. E os representantes religiosos se sentem impotentes em resolver os conflitos. Não tem mais força. Por favor, querido Alon, pode ler para nós isso? Ó reis da terra, os tesouros que acumulaste os têm desviado muito de vosso objetivo final. Isso mal vos convém, se apenas pudesses compreender. Empai vossos corações de toda corrupção terrena, e apressai-vos a entrar no reino de vosso Senhor, Criador da terra e do céu, que fez tremer o mundo e gemeram todos os seus povos, menos aqueles que renunciaram todas as coisas e aderiram àquilo que ordenaste pela epístola oculta. Excelente. Esse aqui é o algoz, né, do Bab. Por favor, Roberto, continua a leitura para nós, por favor. Como eu falei, companheiro, Ah, eu não desculpa. consigo É o ler. Alon, perdão, é o Alon. Eu quis falar Alon, perdão. Nasruddin Shah do Irã. Ele não respondeu de maneira favorável à mensagem de Bahá'u'lláh e, de fato, foi responsável por manter Bahá'u'lláh e sua família em exílio e prisão. Por favor, Alon. Mas Guilherme, da Alemanha. Embora ele tenha recebido uma cópia do livro das leis escritas por Bahá'u'lláh, não se sabe muito sobre sua reação ou atitude em relação a Bahá'u'lláh. Esses são apenas alguns exemplos, e as reações individuais dos líderes variam, mas muitos não reconheceram abertamente a mensagem de Bahá'u'lláh durante suas vidas. Angélica, por favor, lê para nós esse.
Angélica, aumenta o som. O seu microfone está fechado, Angélica. Ah, desculpa. Napoleão III da França. Ele recebeu uma carta de Bahá'u'lláh, na qual o líder Bahá'í proclamava sua missão, mas não respondeu diretamente. No entanto, seu regime entrou em colapso pouco tempo depois, com a derrota na Guerra Franco-Prussiana e a proclamação da Terceira República Francesa. Pode Continuo? ler para nós. Pode ler, por favor. Ó rei de Paris, dize ao padre que não mais toque os sinos. Por Deus o verdadeiro, diz, ele, o incondicionado, já veio nas nuvens da luz para despertar todas as coisas criadas com as brisas de seu nome, o mais misericordioso, unificar o mundo e reunir todos os homens em torno desta mesa que ele fez descer dos céus. Cuida-te em não negares os favores de Deus que têm sido derramados sobre ti. Melhor é isto para ti do que tudo o que possuis, pois o que é teu perecerá, enquanto o que é de Deus permanecerá. Excelente. Olha o outro algoz aqui de Bahá'u'lláh. Angélica, lê para nós, por favor. Sultão Abdulaziz do Império Otomano. Embora ele tenha recebido uma mensagem de Bahá'u'lláh, o sultão não reagiu favoravelmente. Em vez disso, manteve o exílio e a prisão de Bahá'u'lláh e seus seguidores. Excelente. Vanessa, lê para nós isso aqui, por favor. Ó rainha em Londres, inclina teu ouvido para a voz de teu Senhor, o Senhor de toda a humanidade, que clama do loto divino. Verdadeiramente, nenhum Deus há senão eu, o Todo-Poderoso, o Onisciente. Rejeita tudo o que está na terra, e cinge a cabeça de teu reino com o diadema da lembrança de teu Senhor, o Todo-Glorioso. Ele, em verdade, veio ao mundo em sua mais plena glória, cumprindo tudo o que foi mencionado no Evangelho. A terra da Síria foi honrada pelas pegadas de seu Senhor, Senhor de todos os homens, e norte e sul, ambos se inebriam com o vinho de sua presença. Essa foi a única monarca da época da Europa que, de alguma maneira, correspondeu ao apelo de Bahá'u'lláh e recebeu dele um reconhecimento pelos esforços, né, de romper com a escravatura. Seguimos em frente. Por favor, alguém quer ler? Alguém dos nossos amigos quer ler? Josimar, quer ler para nós, querido? Epístola aos reis. Ó reis da terra, dai ouvidos à voz de Deus, chamando desta árvore sublime, cheia de frutos, que brotou da colina Carmesim, sobre a planície santa, entoando as palavras. Não há outro Deus senão ele, o grande, o todo-poderoso, o onisciente. Temei a Deus, ó Assembleia dos Reis, e não vos deixeis ser privados desta mais sublime graça. Rejeitai, pois, as coisas que possuís, e segurai-vos ao amparo de Deus, o excelso, o grande. Excelente. Por favor. Veni, você está ouvindo aí? Você consegue ler, Veni, para nós? Vou tentar, tá? Ótimo. Peraí. Já veio a profecia de Isaías sobre a glória de Deus, né? Isso aqui é o texto de Bahá'u'lláh. Vamos lá. Já veio o tempo da destruição do mundo e de seus povos, declarou a pena profética de Bahá'u'lláh. E ainda afirma mais especificamente: aproxima-se a hora
em que terá aparecido a maior convulsão. Chegou o dia prometido, dia em que provações aflitivas surgirão sobre vossas cabeças e sob vossos pés, dizendo: saboreai o que vossas mãos fizeram. Dentro em breve, o vendaval de seu castigo vos baterá, e o pó do inferno vos há de amortalhar. E também, ao vir a hora predeterminada, haverá de aparecer subitamente o que fará tremerem os membros da humanidade. Por favor, Josimar, pode ler para nós? Despertai, ó povos. É, por um lado, a advertência ominosa do próprio Bahá'u'lláh, em antecipação dos dias da justiça divina, pois já veio a hora prometida. Determinamos um tempo para vós, ó povos. Se na hora designada não vos volverdes para Deus, Ele, em verdade, vos aprenderá com violência e fará atacar-vos de todos os lados, aflições penosas. Quão severo, de fato, o castigo com que vosso Senhor, nessa hora, vos punirá. Excelente. Você já conhece parte desses textos, né? Não vamos ampliar tanto ele. Mas vamos... Samara, você está aí? Samara está ouvindo? Tô. Pode ler para nós isso aqui, por favor? Não somente tem os povos da terra mostrado indiferença, e alguns até atacado uma fé que é, há um tempo, a essência e a promessa de todas as religiões, destinada a reconciliá-las e unificá-las. Mas também eles se têm afastado de suas próprias religiões, pondo sobre seus altares subvertidos outros deuses inteiramente alienados do espírito, bem como das formas tradicionais de suas antigas crenças. Mateus 24:12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Obrigado, querido. Então, queridos amigos, a situação da Terra está ficando cada vez mais desafiadora para aqueles que estão dentro da causa e para aqueles que estão fora da causa. Mas nós, que estamos dentro da causa, temos um conforto de saber que o caminho correto, né, é o caminho da unidade, do trabalho coletivo. Né? E aqui, a gente fez um trabalho pequenininho, que tem várias tabelas, só para uma surpresa para vocês, talvez vocês não fizeram a conexão ainda, mas eu vou mostrar um presentinho para vocês aqui, para a maioria. Esse aqui é a data de nascimento do Bab de Bahá'u'lláh, né? Tá vendo? Essa é uma linha do tempo do século XIX, no início da causa Bahá'í. Tá? Nesse quadradinho que está aqui, os quadradinhos mostram as datas de eventos ligados à história do Bab de Bahá'u'lláh. Por uma coincidência, ou não, um mistério, é que 100 anos depois do nascimento do Bab de Bahá'u'lláh, aconteceu o quê? A Declaração de Balfour, que foi a discussão da criação do Estado de Israel, o início da Primeira Guerra, a Declaração de Balfour, que é a volta dos judeus para a Terra Santa, início da discussão, o fim da Primeira Guerra e a Liga das Nações. Estão vendo? Aquela história de crise e vitória. Crise e vitória. Né? Crise e vitória. Compreenderam, né? 100 anos depois do nascimento do Bab de Bahá'u'lláh, aconteceram esses eventos aqui, ó. Tá vendo? Primeira Guerra Mundial, Declaração de Balfour, fim da Primeira Guerra Mundial, Liga das Nações. Quer dizer, sempre tem uma crise provocada pelos homens por desobediência, e novamente Deus vem, corrige e gera uma nova solução. Então, por causa das guerras da Primeira Guerra Mundial, a humanidade, pelo sofrimento, percebeu a importância de dar um passo à frente. Quando nós pegamos na declaração do Bab 100 anos depois, o que foi que aconteceu 100 anos depois da declaração do Bab? Vamos ver? Aqui, ó.
Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, a criação do Estado de Israel, que é a profecia 37 de Ezequiel, e a Declaração Universal de Direitos Humanos. Tá vendo, gente? Ó, 100 anos depois, né? Ó. E aqui, ó, quando você pega outros eventos, aqui, você pega aqui, ó, data de falecimento de Bahá'u'lláh, né? 100 anos depois, o que foi que aconteceu? Olha lá. Queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética e as guerras do Golfo. Aqui, ó, tá vendo? Que Deus promete que ele vai limpar lá o Oriente Médio. 100 anos depois do falecimento de Bahá'u'lláh, tudo isso aqui estava acontecendo na Terra. E, ao mesmo tempo, acontecia um evento de cunho universal, que era a Eco 92. Então, isso mostra que Deus manda uma aprovação e depois manda uma bênção para a humanidade. Né? Esse é o trabalho que a gente fez para mostrar para alguns amigos no futuro, né? E depois eu posso compartilhar com vocês esse material para vocês poderem estudar, tá bom? E o que o Senhor ordenou com o remédio soberano e o mais poderoso instrumento para a cura do mundo inteiro é a união de todos os seus povos em uma causa universal e uma fé comum, Bahá'u'lláh. Por isso que Bahá'u'lláh fala que a causa dele é... Como é que chama? Como é que chama, Vanessa? Como é que chama, Veni? A causa de Bahá'u'lláh, como é que chama? Como é que Bahá'u'lláh chama a causa dele? Irresistível. Entendeu? É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Ami. Que presente mesmo. Teve momentos assim que eu fiquei esse presente aí, o último, nas coincidências dessas datas de 100 anos, né? Realmente, está tudo nos planos de Deus. Muita gratidão mesmo. E agora, queridos amigos, vamos abrir para perguntas e comentários também. Não demorar muito, que a gente passou já um pouquinho da hora, né? Mas quem quiser, está aberto. Eu só quero agradecer de coração. Foi maravilhosa a apresentação, amigo. Deus te abençoe, Bahá'u'lláh, continue te iluminando, querido. E que venha mais estudos com a gente, que nós vamos amar. O próximo Gratidão. é aquele que a gente combinou, né? Aquele que combinou antes, não foi, Angélica? Sim, querido. Aqui a gente falou assim, como é que a gente falou lá? A brincadeirinha da próxima palestra, né? Pense positivo, porque o mundo vai acabar. Tipo assim, alguma coisa assim. Né? Exato. Então, eu só tenho a agradecer de coração. É verdade. Vocês perceberam como tudo que tá acontecendo está na mão de Deus? E que não tem nada de errado. Quer dizer, nós olhamos as coisas com sofrimento, né? Sofrimento das crianças de Gaza, sofrimento das pessoas na Ucrânia, sofrimento de minorias no mundo inteiro, né? E certo autoritarismo dos os governos perceberam, no mundo inteiro perceberam, que as redes sociais se tornaram um problema e que daqui a pouco eles serão substituídos por causa do processo de consulta. E não importa se é direita, se é esquerda, eles estão tentando impedir que as pessoas aprendam por si só, né? Os problemas estão aí, a corrupção está aí. Então, a gente pode deduzir que a humanidade está vivendo um passo de mudança na sociedade, né?